Estamos de volta com o Jornal Toda Hora e eu convido você a conferir as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, os palestinos começam a retornar ao norte de Gaza depois do acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo islamista Hamas. A passagem foi reaberta após um acordo para a libertação de mais reféns que estão sob o poder do Hamas. Mais de uma semana após a entrada em vigor de um cessar-fogo na faixa de Gaza, dezenas de milhares de palestinos deslocados pela guerra começaram a retornar para suas casas no norte do território. Israel reabriu o acesso ao norte após fechar um acordo para a libertação de mais reféns. O frágil cessar-fogo na guerra de 15 meses entre Israel e o movimento islamista entrou em vigor no dia 19 de janeiro e prevê a troca de reféns por presos palestinos. Imagens desta segunda-feira mostram diversos habitantes de Gaza caminhando, carregados de malas ou empurrando carroças pela estrada costeira para o norte do território palestino. Também se formaram longas filas de veículos em Nuseirat, em virtude da previsão da abertura da passagem para os automóveis, o que deve acelerar ainda mais esse enorme movimento de retorno. Nos sentimos felizes, mas ao mesmo tempo tristes, porque perdemos muitos entes queridos. Meu filho foi martirizado e seu filho está comigo agora. Viemos hoje para participar dessas cenas históricas do retorno de nossos deslocados do sul para o norte da faixa de Gaza. E para os que disseram que não haverá retorno dos deslocados, aqui estão eles. Simplificando, não temos vida exceto em Gaza. Em um comunicado, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que Israel recebeu do Hamas uma lista com a situação de todos os reféns, vivos ou mortos, que podem ser liberados na primeira fase do acordo. Em troca, centenas de prisioneiros palestinos também serão libertados. O Hamas afirmou nesta segunda-feira que o retorno dos deslocados é uma vitória contra os planos de ocupação de Gaza e deslocamento forçado dos palestinos. O grupo islamista, o presidente da Autoridade Palestina e diversos países árabes denunciaram no domingo a proposta do presidente americano Donald Trump de limpar a faixa de Gaza, enviando seus habitantes ao Egito e à Jordânia. O governo de Donald Trump vai precisar se explicar ao Brasil pelo tratamento dado aos repatriados que foram algemados durante a viagem. O Brasil afirma que a atitude foi um desrespeito. O Palácio do Itamaraty informou que quer explicações do governo dos Estados Unidos e que acompanha as mudanças da política migratória do país. Em nota, neste domingo, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o uso indiscriminado de algemas nos 88 brasileiros deportados violou o acordo firmado em 2018 entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos, representando o tratamento degradante. O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, cobrou em nota respeito à dignidade das pessoas, afirmando ter acompanhado o caso dos brasileiros deportados algemados dos Estados Unidos com preocupação. Em razão da soberania nacional, o governo brasileiro determinou a retirada das algemas e enviou uma aeronave da Força Aérea Brasileira para transportar as pessoas até o destino final. O voo, que tinha como destino o Aeroporto Internacional de Confins, na região metropolitana de Belo Horizonte, precisou fazer um pouso de emergência na capital amazonense devido a problemas técnicos, como a pane no sistema de ar-condicionado. Na noite de sábado, o avião da FAB com os deportados pousou em Belo Horizonte. A gente ia amarrado as algemas no pulso, na cintura e na perna. Para a gente ir ao banheiro, a gente ia sim no banheiro. A gente não tinha água dentro do avião, eles custavam dar água para a gente de mineral, custava dar comida e muito quente, criança dentro da aeronave. A gente pedia para ir ao banheiro, eles não deixavam. A ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, disse à imprensa que na aeronave também havia crianças com autismo, com algum tipo de deficiência que passaram por situações muito graves.
As denúncias das pessoas que chegaram, elas são muito graves de violação. A gente tinha numa mesma aeronave famílias, crianças com autismo, com algum tipo de deficiência, que passaram por situações muito graves. Simplesmente vergonhoso. E olha só, a pesquisa Genial Quest, divulgada nesta segunda-feira, apontou que cresceu a avaliação negativa do governo Lula. Este é o percentual mais alto desde o início do levantamento, que começou em fevereiro do ano passado. O levantamento da Quest, que faz pesquisas e análise de redes sociais em parceria com a Genial Investimentos, apontou que 37% dos entrevistados avaliaram negativamente o atual governo. Este é o percentual mais alto do último ano, quando a avaliação começou. Já 31% dos entrevistados avaliaram como positiva a gestão do governo Lula. Houve um aumento na avaliação negativa em relação à rodada anterior, divulgada em dezembro, que ficou em 31%. Já a avaliação positiva da presidência caiu 2%. A margem de erro é de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Já a desaprovação do trabalho que Lula está fazendo oscilou de 47% para 49%. Já a aprovação caiu 5 pontos percentuais, de 52% em dezembro para 47% em janeiro. 4% afirmaram não saber ou não responderam. As pessoas mais pobres aprovam mais o governo Lula. Entre os ouvidos com renda familiar de até 2 salários mínimos, 56% aprovam a atual gestão, 39% desaprovam e 5% não souberam ou não responderam. E eu sigo falando sobre o presidente Lula. Isso porque o chefe do executivo passou por uma tomografia. O procedimento foi de rotina depois do acidente doméstico que ele sofreu há 3 meses atrás. Lula está apto a voltar a viajar e fazer atividades físicas. Mas mesmo com o aval dos médicos, o boletim informou que o presidente segue sob acompanhamento médico. Por mais que no boletim o presidente esteja liberado para viajar, ele ainda não sabe se vai poder fazer viagens longas como para fora do país. E por enquanto é só. O Jornal Toda Hora fica por aqui e você confere mais notícias na próxima edição, que será às 9 horas da manhã. Fiquem com Deus e uma ótima terça-feira. Até mais! Tchau!